É isso aí. Nós estamos no mês de abril de 2021 e hoje nós vamos estar. Cheguei da caminhada e já orei hoje pela manhã, mas agora resolvi estudar um pouco a palavra, ler, meditar e resolvi gravar e compartilhar com vocês. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro eu quero contar aqui onde estou com essa Bíblia aqui, ok? Primeiro Reis. O que fala Primeiro Reis? Uma breve história, explanação. A sabedoria de Deus é um dos aspectos mais difíceis de pôr em prática no cotidiano das pessoas de fé. Mas não temos escolha. Deus é soberano, Ele reina não só sobre nossos afazeres particulares, mas também sobre todo o universo. Não só em nossos momentos e locais de culto, mas também nos prédios empresariais, nas questões políticas, nas fábricas, nas universidades, nos hospitais e até mesmo nos bastidores dos bares e dos concertos de rock. Sem dúvida, essa é uma noção estranha e extravagante. Mas não há outro aspecto nas Escrituras que seja defendido com tanta ênfase e tanta frequência. Entretanto, em nossa vida diária não há muita evidência disso. Forças impressionais e egos arrogantes lutam até o fim pelo poder. É o que nós estamos vivendo no ano de 2021. Na maioria parte do tempo somos jogados de um lado para o outro por forças e vontades que não deixam a menor pista da presença de Deus. É o que os políticos estão tentando fazer conosco. É uma verdade. Mesmo assim, geração após geração, homens e mulheres de bom senso continuam dando testemunho autêntico do governo soberano de Deus. Um dos títulos mais conhecidos de Jesus é Rei. Então, como viver uma vida de fé e obediência diante dessa soberania revelada no mundo que, em geral, desconhece ou, pelo menos, despreza isso? Como você sabe, a ministra proibiu a Bíblia nos órgãos públicos, nas escolas. É elementar que o nosso culto seja moldado pela leitura obediente das Escrituras. Assim iremos submeter nossa imaginação e nossa conduta à realidade da existência de Deus, não ao que nos é oferecido no currículo escolar ou imposto pela mídia. No ato de ouvir em atitude de adoração os livros dos reis, nos oferece informação essencial sobre o que devemos esperar do governo soberano de Deus. Não é? A história de nossos antepassados, os reis hebreus, começa no livro de Samuel. Então essa história deixa claro que não foi ideia de Deus que os hebreus tivessem um rei, mas já que eles insistiram, Ele os deixou fazer o que bem entendiam. No entanto, Deus nunca abdicou da sua soberania em favor de qualquer rei hebreu. O rei deveria representar a soberania de Deus, pois ele jamais delegou sua soberania aos reis. Mas isso nunca funcionou bem. Depois de 500 anos e cerca de 40 reis, a situação não tinha melhorado muito. Mesmo os mais destacados como Davi, Ezequias e Josias não foram tão espetaculares. Os seres humanos, por bem intencionados e talentosos, parecem não conseguir, nem de longe, representar o governo de Deus. Considerados por essa perspectiva, os livros dos reis contêm uma exposição constante de fracassos.
representam um vasto material de 500 anos e mostram que exigir um rei foi a pior coisa que os hebreus fizeram. Então, conta a história. Mas, com o passar dos séculos, os leitores destes textos perceberam algo mais. Em meio às incríveis barbaridades, os reis estavam cumprindo o propósito de Deus. Continuou executando seus planos e usando os reis para alcançar seus objetivos. Ele não os destacava, nem passava por cima deles. Ele os usava como instrumentos. Eles faziam parte do reino soberano de Deus, quisesse ou não, conhecesse ou não. Os propósitos de Deus são cumpridos em confronto e revelação, em juízo e salvação, mas de algum modo sempre são cumpridos. O governo de Deus não é imposto no sentido de que obriga cada pessoa a uma conformidade absoluta à justiça, à verdade e à retidão. O governo parte de dentro e, na maioria das vezes, passa despercebidos, mas sempre está ali, paciente e resolutamente. Então, os livros dos reis oferecem um testemunho crucial da soberania de Deus realizada por intermédio de algumas das pessoas mais improváveis e menos dispostas a colaborar que já existiram. O benefício de ler estes livros é enorme. Em primeiro lugar, nossa compreensão da soberania de Deus e nossa experiência com Ele se desenvolvem contra qualquer suposição baseada em poder e piedade sobre a eficácia do governo divino. Assim, abandonamos os projetos e sonhos utópicos. Depois começamos a perceber que a soberania de Deus jamais é anulada por líderes, reis, profundamente falhos, tanto no mundo como na igreja. Podemos exultar com o fato de a soberania de Deus estar sendo exercida, embora muitas vezes de maneira sutil e silenciosa, em todos os detalhes circunstanciais do presente. Então, por mais que estejam tentando deturpar muitas coisas, Deus ainda continua no controle. Por mais que os políticos tentam, Deus continua no controle. Por mais que o Superior Tribunal Federal tenta, Deus continua no controle. Então, o grupo de profetas, escreveu 1º e 2º Reis. Sabia como seria cruel o presente. Então ele vivia na Babilônia, exilado da sua devastada terra natal. Os babilônios invadiram seu país, queimaram suas fazendas e reduziram sua capital a cinzas, escombros de 4 séculos de registro dos tribunais, diários dos profetas e outros documentos recuperados dos destroços. Ele juntou a evidência da soberania de Deus durante a tragédia que abalou a nação. Então, expulsos de suas casas, em chamas para caminhar quilômetros e quilômetros como prisioneiros de guerra, os judeus que sobreviveram se perguntavam se Deus era mesmo soberano. Parecia que um rei implacável e seus exércitos haviam derrotado Deus, ou então Deus havia abandonado seu povo. Se Deus estava no comando, como poderia aquela tragédia estar acontecendo? Então o contexto diz que por volta de 975, 586 a.C., os livros dos reis descreveram os mistérios de Elias e Eliseu, profeta do século 9 a.C. Nenhum dos dois escreveu as próprias mensagens. Entretanto, 16 profetas do século 5 e 6 a.C. escreveram suas profecias nos livros públicos que levam seus nomes. Isaías, por meio de Malaquias,
Desses 16 profetas, 1º e 2º Reis menciona Isaías e Jonas brevemente. Durante esse período, 1100, 750 anos antes de Cristo, os gregos pararam de negociar com o Egito e o Oriente Médio se recolheram em pequenos empreendimentos de pesca e agropecuária. Então, muitos cidadãos da antiga cidade micenas fugiram e os novos migrantes se estabeleceram. Eles não construíram cidades, contaram histórias, mas não escreveram nenhuma e não fizeram nenhum trabalho artístico que tenha sobrevivido. Felizmente, para esses gregos, os impérios que contaminavam Israel deixaram a Grécia e aos poucos reconstruíram uma cultura urbana. Ok? Então é isso aí. Então nós vamos ler uma parte aqui de 1º Reis, para você entender. 1º Reis no capítulo 17. 1º Reis 17. Então vai falar aqui o seguinte. Às vezes eu estou com os olhos abaixados aqui, isso não importa não, mas acho que o som está saindo legal. Diz assim a palavra de Deus, 1º Reis, essa é a Bíblia. 1º Reis, capítulo 17, diz assim a palavra de Deus. 1º Reis 17. Ficar aqui se fica melhor. 1º Reis 17. Elias, o tisbita, que vivia entre os colonizadores de Gileade, confrontou Acabe. Assim como vive o Eterno, o Deus de Israel, a quem sirvo, nos próximos anos haverá uma severa seca no país. Não cairá uma gota de orvalho ou uma gota de chuva enquanto eu não ordenar. O Eterno disse a Elias: saia depressa daqui, vá para o leste e se refugie próximo do riacho de Querite, do outro lado do rio Jordão. Você poderá tomar água fresca do riacho e darei ordem aos corvos para alimentarem você. No versículo 5 fala: Elias obedeceu à voz do Eterno, ele se instalou perto do riacho de Querite, a leste de Jordão. Os corvos traziam comida para ele de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Depois de um tempo, o riacho secou por falta de chuva. O Eterno disse a Elias: vá para Serepta, em Sidom, e permaneça ali. Já instruiu uma mulher que mora lá a providenciar comida para você. Ele foi para Serepta e na entrada da cidade encontrou uma viúva apanhando lenha. Ele perguntou: por favor, poderia me trazer uma jarra de água? Estou com sede. Quando ela fez menção de buscar a água, ele disse: e também, por favor, traga alguma coisa para eu comer. Ela respondeu: assim como vive o Eterno, o seu Deus, juro que eu não tenho nada para comer. Tenho uma vasilha de farinha e um pouco de azeite numa botija. Estou apanhando uns gravetos porque vou preparar alguma coisa para meu filho e eu comermos. Depois disso, só nos resta morrer. Elias disse a ela: não se preocupe, faça o que você disse, mas antes prepare um bolinho para mim e traga aqui. Depois, prepare uma refeição com o que sobrar para você e seu filho. O Eterno, o Deus de Israel, diz: a vasilha de farinha não ficará vazia e a botija de azeite não se esgotará até que o Eterno mande chuva sobre a terra, até que o Eterno mande chuva e ponha fim a esta seca. Ela saiu e fez exatamente o que Elias tinha pedido. E aconteceu como ele falou. Todos os dias havia comida para ela e para seu filho. A vasilha de farinha não se esvaziou e a botija de azeite não se esgotava.
a promessa do Eterno se cumpriu exatamente como Elias tinha dito. Passado um tempo, o filho da viúva ficou doente. A doença se agravou e em certo momento ele parou de respirar. A mulher disse a Elias: por que, ó homem de Deus, o Senhor veio aqui interferir na minha vida, expor meu pecado e matar o meu filho? Elias disse: traga seu filho para mim. Ele tomou o menino dos braços dela, levou-o para o quarto no qual estava acomodado, pôs o menino na cama e orou: ó Eterno, meu Deus, por que trouxesse essa desgraça sobre essa viúva, que me acolheu em sua casa? Por que tiraste a vida do seu filho? Ele deitou 3 vezes sobre o corpo do menino, sempre orando: ó Eterno, meu Deus, devolve o fôlego a este menino. O Eterno ouviu a oração de Elias e o menino ressuscitou. Elias pegou o menino, levou-o para baixo e entregou-o à sua mãe. Ele disse: aqui está seu filho, está vivo. A mulher disse a Elias: agora estou entendendo. O Senhor é um homem de Deus. Quando o Senhor fala, é o Eterno que fala, é a verdade. Né? Então, para você ver quando Deus quer usar uma pessoa. Mas a breve aparição de Elias na corte de Acabe, que nós lemos no versículo 1, é seguida pelo relato detalhado de sua estadia na casa da viúva de Serepta. A justa posição das duas histórias mostra como sua personalidade era flexível. Ao mesmo tempo em que vemos sua dureza com Acabe, assistimos sua ternura para com a viúva. E, ao contemplar essas qualidades, somos levados um pouco a Jesus, que atacou os líderes religiosos que tinham uma vida cômoda e autossuficiente, mas acolheu aqueles cuja vida necessitava desesperadamente de orientação. Podemos comparar com Mateus 23, também comparar com Lucas 17, 11 e 17. Tá certo? Então foi mais uma palavra do dia. Nós estamos no dia 21 de abril, um feriado de 2021, certo? Então nós estamos conclamando a humanidade para voltar para Deus. Não importa o que esteja acontecendo na face da terra, Deus continua no controle. Como nós lemos aqui, não é desde o início que nós lemos a história de 1 Reis, 2 Reis, que quando o povo quis reis, quando os hebreus quiseram reis, porque o mundo não tinha reis, mas o povo quis um homem na liderança, e Deus permitiu, não é? E hoje nós vivemos um mundo que os reis querem mandar, mas nós vivemos o evangelho cristocêntrico, Cristo no centro de tudo, no centro da nossa vida, da nossa família, da igreja, da nossa nação, e a nossa função é orar pelos nossos líderes, que aqueles que querem primar pela verdade, eles estão sendo sufocados, eles estão, de certa forma, sendo algemados, né? Como nós percebemos, que neste mês, lamentavelmente, uma ministra do Superior Tribunal Federal proibindo a palavra de Deus, proibindo a Bíblia Sagrada nas escolas. Né? Que mal essa palavra traz para alguém? Só traz bem. Né? Essa palavra, ela salva, ela liberta, ela cura, né? Ela cura a depressão, ela cura todo tipo de enfermidade, porque a palavra é de Deus. Então, essa Bíblia fechada é Deus falando, ela aberta é Deus falando, porque é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Então, quando você está estudando, quando você está lendo, Deus está falando com você. Então, a ministra proibiu Deus falar com as pessoas nas escolas, não é? E nós estamos enfrentando essa situação no mundo, mas para quem conhece Deus, para quem conhece a palavra, sabe que Deus nunca perdeu o controle.
Deus continua no controle da humanidade, Deus continua no controle da nação. Então Deus vai agir não é antes nem depois, Deus vai agir na hora dele. A nossa função é orar, a nossa função é clamar, a nossa função é interceder para que as pessoas dê lugar ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha trabalhar, porque Deus não é invasivo, Deus não vai invadir a mente, o coração, a casa das pessoas. Então nós vamos orar para que as pessoas abram o coração, para que o Espírito Santo possa entrar. Aí Deus vai convencê-las, né, do mal que elas estão causando à humanidade. Aí nós percebemos que o mundo ele jaz no maligno. A Bíblia fala isso, esse mundo cheira mal às narinas de Deus. Mas nós, cristãos, nós precisamos fazer a diferença nesse caos que o mundo está enfrentando, nessa pandemia que o mundo está enfrentando. Mas isso não significa, eu volto, às vezes vai virar uma redundância, mas eu volto a frisar. Deus nunca perdeu o controle, Deus continua no controle, tá certo? Então eu sei que muitos líderes religiosos, não importa o credo religioso, mas eles acreditam em Cristo, eles estão orando, eles estão buscando, eles estão intercedendo, eles estão conclamando, eles estão convocando a humanidade para se dobrarem perante Deus, para que Deus continue usando da sua infinita misericórdia com a humanidade, tá certo? Porque o amor de Deus é infinito. Mesmo o homem abandonando Deus, Deus jamais abandona o homem. Pode a mãe abandonar o seu filho depois de 9 meses de gestação, mas Deus, mesmo o homem abandonando Deus, Deus jamais o abandona. Então Deus está sempre de braço aberto, e chamando o povo, vinde a mim, vinde a mim. Então nós estamos orando, porque essa pandemia que está acontecendo no mundo, ela vai acabar na hora de Deus, não é? Não é por força do homem, não é por sabedoria do homem, para ninguém se gloriar, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, Deus não dá a glória dele para ninguém. Deus sempre foi, é e será, não é? Mas Deus está tratando conosco, está tratando com a humanidade. Esse é meu pensamento. Não é verdade absoluta, mas é meu pensamento. E Deus está trabalhando para que as pessoas voltem a Ele, né? Então Deus permite algumas situações, como o povo no deserto, como o povo na escravidão. Foi uma situação que Deus permitiu para que o povo voltasse a Ele. Porque Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém fique na escravidão do pecado, da doença, porque Jesus já tomou sobre si toda doença, toda enfermidade. Ele se fez maldito por nós. Então todo o pecado já foi pago, toda doença já foi pago lá na cruz do Calvário. Então agora nos resta obedecer. Nos resta buscar a Deus e acreditar que Deus continua segurando em nossas mãos, nos sustentando, nos livrando do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Um grande abraço, tá certo? Eu sou Edivaldo Brito, pastor Edivaldo Brito. Que Deus continue abençoando você, a sua família, tá certo? Se você quiser entrar em contato conosco, né, pedir oração, nos visitar, um aconselhamento, né, aquele que nós não soubermos, né, como Deuteronômio 29:29, nós vamos buscar recursos, mas anota aí meu telefone, DDD 31 99878 2687. Então, se você realmente está precisando de uma oração, você pode nos ligar, nós estaremos orando por você. Se você tiver alguém precisando de uma palavra, o Espírito Santo vai nos dar uma palavra e nós estaremos te ajudando. Então é isso aí. Um beijo no seu coração. Nós amamos você. Até o próximo.